Olá a todos, bem-vindos à terceira aula de artes, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a arte romana, né? Anteriormente nós tínhamos falado sobre a origem da arte, né? A arte egípcia e depois a arte grega, né? Bom, a arte romana, né, em relação às demais, ela é um pouco diferente, né? Por exemplo, a arte egípcia, ela volta o quê? Né? No estado unificado, né? Que nesse caso aí seria o que? O espírito de Faraó. Então tudo que eles fazem é invocando o espírito de Faraó, né? Já a arte grega helenística não, ela pensava o quê? Naquela questão do lado humano, né? Na harmonia, sintonia e na beleza o quê? Humana, tá? A arte romana também ela pensa nessa questão humana, mas não de uma forma tão assim exacerbada que nem a questão da arte grega, tá? Ele vai trabalhar mais a questão social, né? Antes, já antecipando para vocês, e mais dentro da questão da arquitetura, tá? Então vamos ver como é que ela procede. Vamos lá. A arte romana sofreu duas fortes influências, né? A popular, voltada para expressões da realidade vivida, a arte grego-helenística, orientada pelas expressões de um ideal de beleza, né? Então aqui a arte romana, né, já posso antecipar para vocês que eles vai estar o que? Impregnada na realidade, né, das pessoas em que ela vai viver, tá? Na arquitetura, as características gerais da arquitetura romana são, quais são elas? Busca do útil imediato, senso de realismo, grandeza material realçando ideia e força, energia e sentimento, predomínio do caráter sobre a beleza, urbanismo, vias de comunicação e anfiteatro e outros, né? Então o que vai acontecer, né? Na arte romana, ele vai trabalhar mais aquela questão voltada para a arquitetura. E nessa arquitetura é que eles vão inspirar o que? O ideal de uma determinada sociedade, né? Até a certo ponto, até porque envolve um pouco de religiosidade, né? Você vai ver que as edificações elas vão ter o estilo gótico, né? Que volta-se a Deus, né? Você vai ver que a estrutura da arquitetura ela tem o que? Ela tem um papel primordial também, que não é só de embelezar, dessas coisas, não tem um papel primordial em relação à religião e de doutrinar até aqueles que eram aquelas pessoas que eram menos favorecidas dentro da classe, entendeu? Social, aquelas pessoas que não tinham estudo. Então, a questão da arquitetura também fazia esse papel importante na arte romana, tá? As construções eram de 5 espécies de acordo com as funções, né? Aí nós temos aí, eu coloquei religião, templos, né? Os mais famosos são o templo de Júpiter, State, Saturno, Concórdia e o de César. Panteão, construído em Roma durante o reinado do imperador Adriano, foi para reunir as grandes variedades de deuses existentes em todos os impérios, né? Então, essa questão de Deus, ela já vem, assim, ela veio ganhar mais força na Grécia, tá? Então, a arquitetura também obedecia esses parâmetros, tá? Comércio civismo era destinado às operações comerciais e atos judiciais. Basílica era destinada a reuniões, né? Com o passar dos anos, o cristianismo passou a designar uma igreja com certos privilégios, né? Nesse contexto é que vai surgir o que? O cristianismo, né? E isso vai estar um pouco mais representado pelas pinturas romanas, né? Essa questão do cristianismo, da religiosidade, né? Das crenças, e daí segue, né? Olha lá, desse modo a basílica apresentava uma característica inconfundível, né? Você vê que para a basílica ela é designada para quê? Para comércio, atos judiciais e reuniões. Enquanto templos era assim designada a questão dos deuses, né? Uma reunião assim mais na parte religiosa, tá? Termas. Já construíram ginásios, piscina e jardins. As termas eram centros sociais de Roma.
As mais famosas são o termo de Caracalas, que além de banho, que além de banho, eram centros de reuniões sociais e esporte, né? Então essa questão da parte esportiva, gente, o mundo em si, o universo em si, ela é o que? Ela herdou de Roma. É lá que começa essa questão dos esportes, das competições, né? Aí eles tinham o que? Jogos circenses, corrida de carro, pugilato, né? Jogos de Troia, que é aquele que havia os torneios de cavalo, teatros, né? O anfiteatro apreciava muitas lutas de gladiadores, né? Para quem está na dúvida do que seria anfiteatro, gente, para você ver como a cultura romana, e grego também não deixa de ser, né? Uma influenciando outra, ela está presente até nos nossos dias atuais, né? Essa ideia, você pode ver de estádio, por exemplo, né? Daquela coisa redonda onde todo mundo possa participar, todo mundo possa assistir o grande evento. Então essa ideia veio do que? De Roma, né? Então no início eles construíram o que? Anfiteatro, que é como se fosse uma metade do estádio. Depois o que? Passaram fechar, né? De forma geral, formar ali um formato de estádio, né? Porque eles tinham essa ideia de que a sociedade tinha que estar presente, que tudo tinha que ser o que? Baseado no social, tá? Aqui eu tenho um rapaz jogando bola, né? Algumas das gravuras deles, né? Monumentos decorativos, arco de triunfo feito para homenagear os imperadores, generais e vitoriosos. Ainda tinha aqueles monumentos que continham assim, um papel fundamental, né? No meio da sociedade em si, né? Alguns deles a maioria deles foi feito para homenagear algo, né? A arte romana ela está tão impregnada na arquitetura que, para vocês terem uma ideia, eles construíam pilares, né? Cada um diferente do outro, e cada pilar tinha o que? Uma representação simbólica, né? Ela não faria só a função de sustentar o prédio, mas também ela teria que uma representação, tá? Não só de algo que eles, de uma crença deles, mas também como monumento decorativo, daí servia para a questão de sustentar as edificações e outros elementos, né? Você vê como a arte ela tem lá, coluna triunfal. A mais famosa é a coluna de Trajano, tá vendo? Feito pelo imperador para comemorar a vitória dos trajanos sobre os dácios, né? Na pintura eles foram imbatíveis, né? É aqui que a religião vai estar mais impregnada, né? Na questão da pintura, ela vai estar presente o tempo todo, tá? Isso aqui é um Alexandre, 50 da área mosaico, né? A escultura, por ser realista e prática, sua escultura era uma representação fiel das pessoas, não ideal de beleza humana, como fizeram os imperadores e homens da sociedade. Então aqui a escultura, ela tinha um papel de representar o ser humano dentro da sociedade, né? Enquanto na arte grego-helenística essa escultura ela representava um ideal de beleza e harmonia entre os seres humanos, na arte romana não. Ela faria o quê? Um papel de quê? De representação fiel das pessoas, como elas eram, tá? Aí a batalha entre soldados e dacos do Museu Nacional Romano, né? Você pode ver que tanto na pintura como na escultura romana, ela não apresenta com tanta enfoque a questão da nudez, tá? Mas na grego-helenística sim, tá? E essa foi mais uma aula de arte romana, né? Eu vou deixar um documentário como aula 4 sobre a arte romana, vocês estejam assistindo aí no meu link, né? E aula 5 também um pequeno slide apresentando algumas obras da egípcia e outras obras da grego-helenística, tá? Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula.